Então galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Bom pessoal, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a força normal, tá? Então se você gostar da aula, deixa seu like, se inscreve no canal e continua ajudando aqui o professor a crescer com seu canal, beleza? Vamos à aula. Então pessoal, é o seguinte, o que seria aí a força normal, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta amarela. Tá? O que a gente define aqui como força normal? Bom, a força normal é a força entre, olha aí, é a força entre duas superfícies em contato. Tá? Então a força normal é a força entre duas superfícies que estão, né, em contato. Como assim? Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui uma mesa, tá? Desenho aqui uma mesinha, tá? As perninhas aqui da mesa, tá? Aqui é a mesinha. E sobre a mesa eu coloco um bloco. Então aqui a gente tem um bloco, certo? Bom, o que acontece, tá? Como o bloco está sobre a mesa, o bloco está sendo puxado para baixo. Lembra que a força que está puxando o bloco para baixo é a força gravitacional, que eu chamo aqui de força-peso. Tá? Bom, como o bloco está comprimindo a mesa, o que é que a mesa vai fazer? A mesa vai se opor a essa compressão. A mesa vai impedir que o bloco atravesse ela, tá? Rompa ela, penetre a ela. Então, na verdade, a força que a superfície vai fazer no bloco vai ser uma força para cima, que impede essa penetração. O nome dessa força que aponta para cima, ó, tá aqui, ó, a força que aponta para cima, eu vou chamar ela de força normal. Tranquilo? Então, novamente, ó, o bloco está sobre a mesa. O bloco está sendo puxado para baixo pela força gravitacional. Então, o bloco comprime a mesa. A mesa, para impedir que o bloco atravesse ela, né, penetre ela, aplica uma força para cima, que eu vou chamar essa força de força normal, que eu posso representar por N, tá, um N maiúsculo, ou eu posso representar aqui, ó, por Fn. Certo? Então, como esse bloco está em equilíbrio, né, vocês devem lembrar que toda vez que um corpo está em equilíbrio, ó, toda vez que o corpo está em equilíbrio, o que eu digo? Eu digo que a força resultante naquele corpo é zero. Se a força resultante é zero, significa dizer que a força normal para cima tem em módulo o mesmo valor da peso que puxa o corpo para baixo. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter normal igual ao peso, já que o objeto, ó, o bloquinho aqui, ele está em equilíbrio. Tá? E quem é que fez essa força normal? A força normal foi causada pela superfície. A superfície fez uma força normal nesse corpo para impedir que o bloco, né, que esse corpo aqui atravesse a mesa. Tranquilo? Então, como a normal ela é um vetor, né? A força normal é um vetor, eu posso dizer o seguinte, qual é a intensidade desse vetor? Pessoal, a intensidade desse vetor, tá? A normal não existe nenhuma fórmula, tá? Nenhuma equação para se calcular ela. A intensidade a gente pode dizer que é igual, tá? Vou colocar assim, ó, intensidade é igual à compressão, né? Ao da compressão. A caneta aqui deu uma bugadinha aqui. Igual da compressão. Ajeitar aqui, pessoal, minha caneta que está dando uma bugada. Então, igual da compressão, ó, igual da compressão, tá? Que a superfície recebe. Que a superfície recebe. Tá? Então, qual é a intensidade da força normal? Novamente, está de acordo com a compressão que a superfície recebe. Como assim? Ó? Digamos que eu colocasse um segundo bloco aqui em cima. Ó. Gente, se eu colocar aqui um segundo bloco, concorda comigo que agora a compressão é maior sobre a superfície. Como a compressão é maior sobre a superfície, a força normal agora, ó, vai ter que ser também maior
para impedir que esse corpo, esses dois bloquinhos aqui, atravesse a mesa. Então a normal vai aumentar. Quanto maior for a compressão, tá? Quanto maior for a compressão, maior é o valor da força normal. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a intensidade é igual ao da compressão que a superfície recebe. Quanto mais você comprime a superfície, maior deverá ser o valor da normal, tá? Bom, e em termos de direção? Bom, em termos de direção, tá? Em termos de direção, qual é a direção da força normal? Pessoal, a normal, ela é perpendicular, deixa eu colocar aqui com verde, a direção da normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície, tá? Perpendicular à superfície. O termo normal, tá? Essa palavra aqui, normal, significa, na verdade, perpendicular. Perpendicular. Tá? O termo normal significa perpendicular. Ou seja, a normal ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Perceba que aqui, ó, ela está fazendo 90 graus, né? Ó, aqui é a superfície, ó. Coloca aqui, ó. Aqui ela está fazendo 90 graus, tá? Se a superfície é horizontal, a normal é na vertical, fazendo 90 graus, tá? Então, a direção da normal é sempre o quê? Perpendicular à superfície. Professor, se a superfície, por exemplo, for vertical. Exemplo, tá? Imagina que aqui você tem, ó, uma superfície vertical, tá? E aí, imagine que aqui alguém colocou um bloco nessa posição, ó. Tá? Vamos supor, por exemplo, que aqui é como se fosse um apagador, tá? Aqui você tem o quadro, aqui você vai ter o apagador. Quando alguém comprime o apagador nesse sentido, ó, alguém fez uma força para cá, ó, nesse sentido. Deixa eu só ajeitar melhor aqui essa força. Ó, vamos supor que alguém fez uma força para cá, ó. Tá comprimindo, né, ó. Tá empurrando o apagador contra o quadro, tá? Imagina que isso aqui é um quadro negro. A pessoa está empurrando o apagador contra o quadro. O que é que a superfície vai fazer? Vai impedir que o apagador atravesse, né? Rompa o quadro. Então ela faz uma força aqui, ó, no sentido contrário a essa força, que eu vou chamar de força normal. E perceberam que a força normal, ela está fazendo o quê, ó? Ela está fazendo 90 graus, ó, com a superfície. A superfície é vertical e a força agora normal ela é horizontal, certo? Então por isso que eu estou dizendo que a superfície, tá? A normal ela é sempre perpendicular a 90 à superfície. Ela está sempre formando o ângulo de 90 graus com a superfície. Tranquilo? Mais à frente a gente vai estudar, pessoal, plano inclinado, tá? Vou colocar uma aula aí mais à frente no canal sobre plano inclinado. E veja bem, ó, quando eu tenho um plano inclinado, ó, aqui eu tenho um plano inclinado, tá? Aqui você tem um plano inclinado. Se eu colocar um corpo sobre um plano inclinado, ó, coloquei esse objeto aqui sobre o plano inclinado. Aqui, ó, tá? Bloquinho de massa M sobre o plano inclinado. Para onde é que deverá apontar a força normal nesse caso? Presta bem atenção. Ó. Nesse caso aqui, a gente faz o seguinte. A gente vai traçar um par de eixo, tá? Eu vou traçar um par de eixo que seja adentrando o plano, ó, um par de eixo nessa direção. E eu vou traçar um par de eixo, ó, nessa direção aqui. Se o bloco está sobre um plano inclinado, imagine que é um plano inclinado sem atrito, tá? Um plano inclinado sem atrito. Se eu coloco um bloco sobre um plano inclinado sem atrito, a tendência é que o bloco escorregue, né? A tendência é que o bloco, né, entre em movimento, tá? Entre em movimento, ok? Então veja bem, a normal, pessoal, a normal, tá? Ela vai ser o que? Ela vai ser a perpendicular do eixo correspondente ao movimento. A normal está aqui, ó. Isso aqui é a normal, tá? Esse aqui é o eixo que o corpo entra em movimento e aqui vai ser a normal. E quem é que a normal está impedindo de atravessar aqui o plano?
né? Quem é que a normal está impedindo aqui? Que força é essa aqui? É a força peso na direção radial, na direção normal, chamada aqui de PN, tá? É a componente do peso, tá? É a componente do peso que puxa o corpo nessa direção aqui, tá? Só lembrando que quando for um plano inclinado, tá? Quando for um plano inclinado, o peso está aqui, ó, do corpo, ó. Peso do corpo é para baixo. Aqui é o peso do corpo. Só que aí a gente decompõe esse peso em duas componentes. Uma na direção do movimento, que eu chamo isso aqui de Px, e uma na direção radial, na direção perpendicular ao movimento, que eu chamo de PN, né? É a componente normal, é a componente que forma 90 graus com com o eixo, tá? Desculpa, do movimento. Logo, quem impede a penetração, tá? Quem é que vai equilibrar essa componente do peso aqui é a força normal. Então, a normal nesse caso, ó, ela não está equilibrando o peso todo, ela está equilibrando uma componente do peso que eu chamo de componente normal. Tranquilo? E tem outro detalhe aqui, tá, pessoal? Muita gente acha que quando eu coloco o bloco aqui, ó, coloquei o bloquinho aqui na superfície, né? Quantas forças? Peso puxando o corpo para baixo. Mas a superfície impede que o corpo atravesse e aplica uma força para cima chamada normal. Muito cuidado, pessoal. Tem muita gente que diz, né, acaba se equivocando e acaba dizendo que isso aqui é par de ação e reação, tá? Tem gente que fala que a normal, essa normal aqui, é uma reação do peso. Não é, tá? Eu ainda vou postar mais à frente no meu canal uma aula sobre a terceira lei de Newton. E veja bem, o que diz a terceira lei de Newton? Que ação e reação não atuam no mesmo corpo, tá? A normal, ela não é uma reação do peso, tá? A ação e reação atuam em corpos diferentes, não no mesmo corpo. E outra, para ser par de ação e reação, tem que ser de mesma natureza. Tá? Mesma natureza. A normal, ela é uma força de contato. O peso é uma força de campo, não tem a mesma natureza. Tá? Então não pode ser isso aqui ação e reação. Então toma cuidado. A normal não é uma reação do peso. Beleza, pessoal? E só para finalizar aqui, ó, como a nível de curiosidade, deixa eu ver onde é que eu posso apagar, pessoal, aqui. Eu acho que eu teria que passar aqui para outra página. Tá? A nível de curiosidade, deixa eu colocar aqui outra caneta. Cadê a caneta? Qual é a origem, tá? Qual é a origem da força? Qual a origem da força normal? Pessoal, a origem da força normal, a força normal, na verdade, ela é de origem eletromagnética, tá? É uma origem eletromagnética, é uma força a nível microscópico, tá? Tanto a força normal como a força de atrito, tá? Ela é uma força de origem eletromagnética. Como assim? Veja bem, ó. Novamente, se está aqui a superfície, né? Ó, tá aqui a mesinha de novo, exemplinho aqui bem mais fácil de se entender. Tá aqui o bloco, ó, tá aqui o bloco, certo? E aqui eu tenho a força peso, né? Ó, puxando o bloco para baixo. Mas para o bloco não atravessar a superfície, o que acontece? A superfície aplica uma força para cima, chamada normal, e essa normal é igual em módulo a força peso, tá? E eu falei para vocês que quanto mais comprime, né? Ó, quanto mais comprime contra a superfície, tá? Maior vai ficando a força normal. Por quê? Porque, gente, se a gente fosse analisar isso aqui a nível microscópico, imagine que a gente fosse dar um zoom aqui, tá? Se eu fosse dar um zoom aqui, aqui você teria as né? Como é que a gente pode dizer aqui? As rugosidades, tanto da superfície, tá? Da superfície, como da caixa, né? Essas rugosidades aqui. Só que essas rugosidades aqui, na verdade, por que a força normal aumenta quando eu comprimo? Porque, veja bem, imagine que um corpo, né, você sabe lá na aula de química, né, que você aprendeu,
que todos os corpos são constituídos por átomos, né? Imagina, você vai ter aqui o núcleo do átomo e aqui você vai ter os elétrons, tá? Orbitando ao redor do átomo. A gente sabe que a nuvem de elétrons é uma nuvem o quê? Negativa, tá? Essa nuvem de elétrons, ela é negativa. Então, quando você está tentando comprimir a caixa, tá, contra a superfície, os átomos da superfície e da caixa vão se aproximando um do outro, né? E uma vez que você vai aproximando um do outro, vai surgir entre eles uma força eletromagnética, tá? Devido a essa repulsão aqui, ó, como isso aqui é negativo. Eu tenho aqui elétrons, tá? Eu tenho aqui elétrons e aqui também eu tenho elétrons, tá? Melhor fazer aqui de outra cor. Aqui você tem um elétronzinho, aqui você vai ter o elétronzinho. E esses elétrons, por serem negativos, eles se repelem, tá? E essa repulsão, tá, de fazer com que os átomos se encostem um no outro, é justamente a força normal. Dá justamente a origem da força normal, tá? Essa força de repulsão, ó, essa força de repulsão que existe entre os elétrons à medida que eu vou aproximando os átomos, tá? As nuvens de elétrons vão se aproximando e aí, devido a essa aproximação, vai aumentando a força eletromagnética de repulsão. E quanto mais eu comprimo, mais eu estou tentando aproximar os átomos. E quanto mais eu aproximo os átomos, né? Quanto mais eu aproximo as nuvens de elétrons, maior vai ser essa força de repulsão e maior vai ficando a força normal, tá? Então, assim, ó, já foi perguntado, tá, pessoal, aí várias vezes, tá, em vestibular, tá, concurso público, seja lá qual foi a prova, tá, mas já apareceu várias N vezes, tá, perguntando qual é a origem da força normal, tá? E a força normal, ela é de origem eletromagnética, tá? É devido à repulsão, tá, atômica entre os átomos das superfícies que estão em contato que surge a força normal, tá? Então, força normal, para a gente fechar essa nossa aulinha aqui, ó, não poderia deixar de falar que a força normal é uma força eletromagnética, tá? A sua origem se dá justamente a nível microscópico devido à repulsão eletrostática, tá, que existe entre os átomos, não só a força normal também, como a força de atrito, que a gente vai ver em breve aí no nosso canal. Beleza? Bom, pessoal, então, ó, voltando aqui, tá? A intensidade é igual da compressão, tá? Igual da compressão que a superfície recebe. A direção da força normal é perpendicular à superfície. E eu poderia também colocar aqui, tá? Eu poderia colocar aqui, deixa eu só apagar essa partezinha para fechar, né? Já que a força normal é um vetor, tem que ter módulo, direção e sentido. O sentido, ó, qual o sentido da força normal? Posso dizer que o sentido da força normal é do apoio, ó, né? Do apoio ao corpo. Né? No caso aqui, o apoio seria a mesa, ó. Então é do apoio para o corpo, né? Ó, aqui, ó, o apoio seria a superfície vertical, é do apoio para o corpo. Tá? Podemos dizer que o sentido da força normal, tá? E a força normal, como eu falei, ó, não se tem uma maneira de calcular a força normal. Ela é igual da compressão que a superfície recebe. Quanto mais eu comprimo a superfície, ó, mais aumenta a força normal. Quanto eu mais comprimo a superfície nessa direção, maior é a força normal para cá. Quanto mais eu comprimo o plano inclinado, né, para cá, maior vai ser a força normal para cima. Beleza, pessoal? Então, gente, eu espero que tenham gostado da aula, tá? Qualquer coisa pode comentar aí que eu pode fazer algum comentário, tá aí, que eu respondo, tá? Alguma crítica, sugestão. O importante é que o canal cresça e te ajude aí nas suas aulas, nos seus estudos, nas suas provas. Beleza, galera? Fiquem ligados nas próximas aulas. Deixa seu like, se inscreve e é isso aí, valeu e foi!